Oi, Leão, chegamos. Os mestres, os mentores, os guias, os guardiões, os anjos e os arcanjos. Uma piscada e a gente já tá de volta. Vamos para a semana energética de Leão. Vamos lá, Leão. Vamos lá para Leão. Ok, vamos lá. Com Leão, mentaliza, Leão, as tuas questões, as tuas intenções, relações, projetos de vida, espiritualidade. E vamos que vamos para a esfera vibracional de Leão. Identifica a tua leitura. Pode ser que ela esteja espelhada, faça as tuas adaptações ou descarte essa mensagem caso você não se identifique com ela. Tá certo? Vamos que vamos. Quais as orientações, visões e revelações para Leão, tarô? Quais as orientações, visões e revelações para Leão? Cinco de copas. Seis de paus. Rainha de copas. Três de espadas. O dependurado. O mundo. A lua. E 10 de espadas. No oculto nós temos um 5 de paus. E mais uma vez aqui energias bastante recorrentes acontecem na esfera de Leão. Normalmente eu pego um grupo de leoninos difícil de trabalhar, tá? São energias bastante recorrentes, né? A gente vem de processos repetitivos aqui toda semana. Uma semana ou outra o alinhamento ele tentou acontecer, mas eu vejo, Leão, que de fato o poder de vocês aqui estaria em assumir algumas condições precárias da energia e da espiritualidade de vocês, tá? Então vamos lá. Aqui é o clássico mundo das voltas, tá? Coisas lançadas e voltadas. Então, aquilo que num primeiro momento parecia uma boa escolha, parecia um bom direcionamento, no momento presente já me responde de uma forma inesperada, né? Então eu tive ali por um ego ferido, ou por inveja, ou por submissão a alguma força que eu escolhi alimentar,
alguma coisa nesse sentido, ela tem se voltado muitas vezes e sido encaminhadas de volta para mim. Ó, primeira carta, tá? Que abriu o teu cartilhado é o 5 de copas. Então veja, tem tristeza, tem arrependimento, tem uma carga de culpa. Só que você não se coloca em um posicionamento de olhar para duas taças que ainda estão em pé. Aqui tem 3 taças derrotadas e 2 em pé. Ou seja, você se volta muito mais para o problema criado do que para a solução. Então, tem sim uma oportunidade aqui de revigorar essa sensação de derrota, né? Porém, tem uma necessidade de olhar para o problema de uma forma que você entenda a sua parte, a sua responsabilidade em relação a isso. Então, o segredo é: as coisas já aconteceram, já estão acontecendo, já foram feitas. Se eu me voltar para o drama, para o vitimismo, para o coitadismo, isso não vai me levar a lugar nenhum. O universo não vai me responder de uma forma em que ele diga: não, tudo bem, Leão, já passou, você já fez, agora vamos começar uma nova jornada, tá? De fato, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é essa demonstração de que você precisa olhar para a tua parte de responsabilidade a fim de querer resolver. Ou seja, não por dó de si mesmo, mas o arrependimento real, aquela vontade de melhorar como pessoa, aquela vontade legítima de querer mudar para novas estratégias, dessa vez mais inteligente, tá? É uma forma de cuidar do próprio caminho sem invadir o caminho de ninguém. Tem outra coisa aqui que tá machucando vocês. O reconhecimento pela vitória de alguém. Eu vejo aqui, nesse 6 de paus, alguém que não quis confronto com vocês, alguém que não quis se opor a vocês, e alguém também que levantou uma bandeira de paz, né, em sinalização desse propósito pacífico de paz, seguiu em frente. É alguém que está recebendo aí as suas condecorações, a sua visibilidade, o seu reconhecimento próprio, tá? Principalmente porque seguiu em frente, ao invés de fazer comparações, né? Comparações imediatistas, briga de ego. Essa pessoa procurou por honra, dignidade, aquilo que se faz sem ter que cruzar o caminho do outro, trazendo desperdício de tempo, desvio do próprio caminho, desatenção com a própria energia e por aí vai, tá? Outra coisa, as coisas se dificultaram aqui para você, Leão, né? Ou a inversão dessa energia, se estiver espelhada, né? Não precisa ficar sendo repetitivo nisso, é só prestar atenção na leitura do começo ao fim.
Mas assim, aqui foi chamado para um confronto, para uma batalha, a pessoa errada. É como se você desafiasse a pessoa errada. Entende? Então, não foi só o desafio. Não foi uma questão de, olha, eu tenho as minhas qualidades, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho o meu caminho para fazer, você tem o seu. Deus nos proteja, Deus nos acompanhe e vamos aí desbravar a jornada da vida. Não foi nesse sentido. Alguém desafiou a espiritualidade, a energia de outra pessoa. E aqui nós estamos falando de uma rainha de copas cruzando com a lua. O que isso quer dizer? Para quem já acompanha as leituras de tarô, sabe exatamente do que nós estamos falando. Nós estamos falando de atmosferas energéticas, celestes, espirituais, tá? Então, tentar ferir, machucar, trair, né? As condições energéticas desse tipo de pessoa é, infelizmente, um erro bastante grande, tá? Por quê? Por causa exatamente dessa energia de retorno que eu sempre digo quando essa força aparece. Então, parece que aqui alguém tentou de fato, por escolha, ferir, machucar, né? Tentou ferir a inteligência, a integridade, tá? Algumas pessoas aqui pensaram até em agressões físicas. Uma energia difícil, tá? Só que é como se no meio dessa conexão, no meio dessas duas pessoas, se abrisse um vácuo, um buraco, tá? E aí é o tal do buraco negro. Então, pessoas muito escorregadias acabam caindo nesse espaçamento subterrâneo, né? Sem iluminação, de forças que escolheu praticar. E aí, na inversão disso, nessa energia de contorno, como eu tô falando, ó, as coisas se inverteram. Se inverteram e não foi pouco, foi muito. Então, aqui, né, essa pessoa do julgamento na ponta do dedo, que teve a escolha de lançar maus dizeres e mal intenção para a pessoa errada, acaba que fica numa situação bastante difícil enquanto pessoa, enquanto unidade, tá? As coisas começam a ficar paralisadas, não acontecem com tanta rapidez, com tanta fluidez, como eu gostaria que acontecesse no lugar do outro. Eu gostaria de ter parado de alguma forma ele, eu gostaria de ter causado uma intromissão, uma dificuldade no caminho, né, para atrasar, ou para segurar, ou para retrair. Eu tentei uma energia de retração na vida do outro e isso acabou retornando para os meus caminhos. Então, embora eu veja muitas possibilidades, muitos caminhos, é como se algo tivesse me privando, me segurando para viver essas novas coisas.
uma energia de alerta aqui em relação ao corpo físico, que fala mais ali do campo da saúde. Dificuldade no sono, dependência de remédio e outros vícios, mas aqui fala, tá? De calmantes, tranquilizantes, ansiolíticos, e pressão alta. Tá? E para aquelas pessoas que, né, se desesperam facilmente e aí arrumam um próximo problema, tá? Para culpar, ao invés de olhar para a solução, eu diria para vocês o seguinte: ao invés de se desesperar, ficar culpando a leitura de tarô, entendam que da mesma forma que existe aqui as cobranças, existe também os resgates. Só que o que é que liga você de um ponto a outro? Tá? O que é? É esse processo, é essa condição em que você se coloca para poder entender, sim, eu não sou alguém perfeito para querer ser melhor que o outro, eu não sou Deus para querer dizer quem merece o quê, eu sou simplesmente um ser humano em passagem por essa existência. E outra coisa que a gente não pode descartar de dizer é que se você não acredita, ou se você, né, e você tem esse direito de não acreditar, ou em espiritualidade, ou em religião, ou em qualquer outro tipo de crença, você tem o direito de acreditar no que você quiser, inclusive de não acreditar em nada. Porém, a segurança está em respeitar a escolha que o outro fez. Tá? Então, o fato de eu não acreditar em nada não significa que eu posso cruzar o caminho energético de outra pessoa, fazer a bagunça que eu quiser e sair, porque a minha condição de escolha, né, a minha crença é maior que a do outro. Isso não existe, tá? Então, o respeito aqui é o que te protege. Uma vez que você cruzou, né, a linha, o caminho da crença de outra pessoa, e você agora se vê numa situação em que você precisa sair, achar uma saída, se limpar disso que foi causado, o primeiro passo é compreender que eu não acreditando não significa que outras pessoas que acreditam não tenham contato com a sobrenaturalidade, com as coisas que acontecem além do nosso controle. Então, mesmo que você não acredite, essas revelações acabam chegando para você também, porque você entrou em contato profundo com isso. Tá? Então, agora fica difícil de negar, não é nem para os outros, mas é para você mesmo. Agora, como é que eu vou negar para mim mesmo? Como é que eu vou negar que isso existe se eu entrei em contato, eu vi e vivi a revelação dessas forças?
Entende? Então aqui você já está entendendo o poder das causas e consequências. E não é nem porque você não tem o direito de acreditar ou não. É porque alguma coisa aqui ligado ao teu ego, relacionado ao teu status como pessoa, te fez acreditar que você podia continuar fazendo ou escolher qualquer pessoa para despejar, para projetar as tuas vontades no caminho dela. Entende, Leão? Ó, 5 de paus. A sobrevivência através de muitos custos. Então, custa o meu tempo, custa a minha energia, custa a minha dedicação, custa a minha paz. Então, o caminho que eu escolhi para mim ter tudo que eu sonho, tudo que eu quero, custa tudo através de muita briga, de muito esforço, de muita desarmonia. Tudo é através de luta, inclusive física. Entende? Tem um ciclo finalizador que ele tá bem próximo de você. Só que a espiritualidade pede para que você olhe para isso. Tá? O lugar de saída, o feixe de saída, está quando você olha para isso. E aí você sente o reflexo daquilo que te indica a saída desse momento. Enquanto você estiver em negação da tua participação, da tua parcela de responsabilidade nesse contexto, isso vai te privar de limpar a tua saúde, de limpar a tua energia, tá? As condições mentais, as condições pessoais, elas ficam muito presas em sensações de que você não tem uma oportunidade de se livrar disso. Mas aqui é um livramento pela saída. A porta que existe do livramento dessa situação aqui é a porta que te leva à saúde nos mais diversos campos do teu processo pessoal aqui. Tá? Tem muitas outras e tantas informações, né, aqui nessa leitura, mas que não cabe a nós aqui tomar tanto do teu tempo, até porque você precisa desse tempo livre para pensar, para se adaptar, tá? E para se conciliar consigo mesmo à procura da saída disso que tem te aprisionado como um todo. Tá certo, Leão? Tá entregue.
Essa é a tua mensagem. Eu te espero semana que vem, na próxima energia. Um beijo muito especial da Fenda. Até lá.